Então, para e para adicionar uma preocupação que eu tenho com meu pai. E é por isso que não existem crianças objetivistas, né? Ah, então, às vezes, os pais dizem, nós somos cristãos, meus filhos são cristãos. E aí a criança pensa, bom, eu rezo, então eu sou cristão. Bom, é isso. Ele, por exemplo, o meu pai é de um determinado time e eu sigo ele, né? Eu adoto um time. Seja uma religião, time essas coisas não requerem nenhum tipo de palavra da criança. E é por isso que os pais simplesmente dizem que eles são cristãos. Mas não existe uma criança objetivista. E provavelmente nenhum jovem também é objetivista. Há duas formas de ver isso. Toda criança de 4 anos é um objetivista. O meu cachorrinho nunca será um filósofo, porque ele não é conceitual. Mas, de certa forma, ele não tem como não ser um objetivista. Ele é egoísta, ele é consistente com a realidade, ele adere aos fatos, como percebe, ele utiliza o seu método de cognição da forma que precisa. A ele falta tudo, a ele lhe falta o método conceitual, né? Então, de certa forma, esqueça o que eu falei, mas de certa forma, o que o objetivismo está tentando fazer, nós somos seres de consciência volitiva. Nós podemos errar. Nós não precisamos seguir o método correto. Nós temos que descobri-lo. Tudo depende de nós, na verdade. Mas, quando nós descobrimos o método correto, quando nós fazemos as coisas certas, tudo que fizemos é detectar a relação correta entre a realidade e os valores e a vida, que os animais tomam como dado. Um dos conceitos-chave na epistemologia, e talvez o mais fundamental na epistemologia, talvez a pré-condição para ser capaz de pensar antes de diferenciar ou integrar, na nossa infância, por exemplo, nós temos que estar em foco. Você pode explicar o que significa estar em foco? E talvez seja uma preocupação maior para os jovens que estão aprendendo objetivismo. Estar em foco implica ser lógico ou estar correto? Não, nenhuma das coisas. Foco é o esforço necessário para aumentar o nível de esforço que você aplica ao pensamento. É só isso. Tem sido comparado com uma lâmpada que liga e desliga, mas é mais como um controle de temperatura. Existem níveis de foco, muito intenso, total. Estou pensando só nisso, com todo o meu poder mental, ou pode ser, tá ligado, né? Mas estou ciente de que eu preciso prestar atenção a alguma coisa se surgir, mas o foco em si é uma escolha interna que todos nós temos de fazer o esforço de pensar ou não, usar a nossa mente ou não. Então, evadir e há um processo ativo de evasão também, mas não se esforçar para integrar nada, de diferenciar no nível conceitual, porque nós somos seres volitivos, mas é só isso que nós
volição, livre-arbítrio para Rand, não é nada mais que isso. O ato do foco mental. Todos nós sabemos que para aumentar o nosso nível de atenção cognitiva, é preciso esforço. Para pensar claramente, tenho que me dedicar, tenho que me esforçar para isso. Agora, não temos que estar constantemente em foco total. Temos que saber o que estamos fazendo a todo momento. Nossa mão precisa estar neste controlador. Aqui eu preciso aumentar o meu foco, por exemplo, no meu trabalho, estou escrevendo, estou falando com você agora. Então, meu foco mental tem que estar no máximo. Mas em outros momentos, quando eu não preciso, eu preciso estar alerta, que algo pode acontecer, mas eu não estou profundamente focado numa comunicação ou num processo de criação. Então, existem níveis diferentes de foco. Mas o foco é simplesmente habilidade, que exige esforço. Então, é a habilidade de se engajar no esforço de aumentar a minha capacidade mental. É só isso. Estou pensando, estou processando ativamente. E como nós estávamos falando antes, diferenciação, integração. No nível conceitual, isso exige esforço volitivo. Não é automático. Sintetizar coisas em novos conceitos, diferenciar. Isso não é a mesma coisa que isso normalmente exige análise cuidadosa, síntese cuidadosa. Esse é o tipo de esforço do que eu estou falando. O esforço cognitivo, consciente e volitivo de integrar e diferenciar do qual estávamos falando no início. É só isso que queremos dizer. E é diferente de lógica. Uma pessoa pode estar em foco total. Pense em todas as pessoas antes de Aristóteles, antes da descoberta da lógica. Às vezes eles estavam acidentalmente lógicos ou não, às vezes não. Eles poderiam estar totalmente focados em ambos os casos, mas eles não tinham o método correto. Eles estavam alertas, tentando entender as coisas da melhor forma que podiam, mas não tinham a metodologia certa ainda. Então, ser lógico, até ser objetivo, não significa estar em foco. Estar em foco significa você estar engajado no esforço de pensamento claro, pensamento ativo, você está aumentando o seu nível de consciência, e isso obriga esforço. É isso que queremos dizer com foco.